Quero destacar que a ideia da criação dessa comissão parlamentar de inquérito foi inicialmente com o objetivo de investigar os negócios do senhor Carlos Augusto Ramos, o senhor Carlinhos Cachoeira. É importante destacar que no requerimento de origem dessa CPI se acrescentava grifo nosso, sem prejuízo do aditamento de fatos que se ligam intimamente ao objeto principal. O que ocorre é que no transcurso da investigação nós identificamos que o senhor Carlos Cachoeira era parte de uma organização criminosa muito maior chamada Empreiteira Delta. O grande chefe dessa organização criminosa, o senhor Fernando Cavendish. O senhor Carlos Cachoeira só fez o cumpliciamento dos negócios da jogatina com os interesses escusos dessa empreiteira que, cumpliciada com agentes públicos, se dedicava a construir uma rede de corrupção que, na nossa avaliação, é a maior rede de corrupção já existente e já criada nesse país, sob a guarda, auspícios e condução dessa empreiteira, a quinta maior empreiteira do país, com assento em pelo menos 23 das 27 unidades federadas. A criação dessa CPI foi diretamente motivada pelas notícias veiculadas na imprensa, que inicialmente davam conta do envolvimento do senhor Carlos Cachoeira e do senador Demóstenes Torres. Portanto, essa CPI, diferentemente de outras comissões que já foram anteriormente instaladas no Congresso Nacional, possui algumas características que eu faço questão de suscitar e destacar em nosso voto em separado. Primeiro, surgimento ancorado em vasto material coletado pela Polícia Federal, pelo fato dos principais envolvidos terem sido capturados pelas referidas operações e pelo vazamento de informações que corriam em segredo de justiça. Tratou-se de uma CPI iniciada com os trabalhos da polícia e da justiça, em estágio bastante avançado. Portanto, nesse primeiro aspecto, se diferem das outras CPIs. Boa parte do trabalho já estava à mostra, à disposição dessa comissão parlamentar de inquérito. O envolvimento de vasta rede de agentes públicos com a organização criminosa, que por possuírem foro por prerrogativa de função, não foram alvo de investigação da Polícia Federal e que precisavam, por parte da CPI, o aprofundamento investigativo, o que no nosso entender, senhor presidente, essa CPI faltou nesse devir. Fortes indícios de que o modus operandi da organização criminosa, especialmente o que se refere aos seus vínculos com a empresa Delta Construções, mais do que a manifestação de uma peculiar atividade criminosa, era apenas uma extensão de práticas ilícitas recorrentes envolvendo empresas e agentes públicos na lida de fraudar recursos públicos e lavar dinheiro captado a partir de ações criminosas. Diante desse cenário, senhor presidente, e em conjunto com outros membros dessa CPI, nós apresentamos as nossas conclusões à Procuradoria-Geral da República, já anteriormente, há 2 semanas, entregando ao Ministério Público Federal parte de conclusões de nossa autoria que não estão no relatório dessa CPI, mas também com conclusões que aqui é importante destacar, com conclusões às quais essa CPI, pelo seu trabalho investigativo, chegou. Em relação ao relatório final, senhor presidente, a nossa análise é que o relator busca fazer uma análise de todas as informações que chegaram a essa comissão de inquérito por meio de quebra de sigilos bancários, telefônicos e fiscais, assim como por depoimentos e outros documentos que foram solicitados através de requerimento de seus membros. De tais análises, resultaram importantes indiciamentos que eu quero destacar aqui, não só criticar o relator, mas destacar os indiciamentos que constam e dizer o nosso acordo com esses pedidos ou sugestões de indiciamento, já que, como é de conhecimento, o senador Tax muito bem nos ensina, CPI não indicia, sugere o indiciamento. Eu quero destacar o pedido de indiciamento do senhor Marconi Perillo, governador do estado de Goiás, e também do sócio proprietário da Empreiteira Delta, senhor Fernando Cavendish.
Consta também do relatório, além daquelas comprovadamente vinculadas ao esquema de Carlos Cachoeira, 77 empresas que apresentam fortes indícios de serem fantasmas ou laranjas, utilizadas pela Delta possivelmente para o pagamento de propinas ou distribuição de dinheiro conseguido através de fraudes em licitação, que devido à ação de membros dessa comissão e do próprio relator, que sugeriu o adiamento de votação de requerimentos que não tiveram seus sigilos quebrados. Quero destacar este como um dos mais graves erros dessa comissão parlamentar de inquérito. Esse era um direito que a CPI não teria, de não quebrar o sigilo dessas 77 empresas que receberam recursos da empreiteira Delta. Não tenho dúvida, senhor presidente, se nós tivéssemos chegado à quebra do sigilo dessas empresas, inevitavelmente nós teríamos chegado a um conjunto de outros agentes públicos que tiveram interface com a empreiteira, que foram financiados pela empreiteira e que tinham também cumpliciamento com esta organização criminosa. Embora seja essencial que tais empresas constem do relatório, melhor seria se seus sigilos houvessem sido quebrados pela CPMI e devidamente investigado por seus membros. A lista com os nomes dessas empresas e a quantidade de dinheiro por elas recebido da Delta já foi devidamente encaminhada ao Ministério Público Federal, em representação assinada e por mim já citada aqui anteriormente. Embora conste representação já enviada ao Ministério Público, cabe aqui um breve relato sobre as atividades da Delta. E aqui quero destacar o volume de recursos movimentados pela Delta em 2009 e 2010. 1.466,64 milhões no ano 2009, 1.707 milhões no ano 2010. Sendo esses recursos provenientes de contratos com governos estaduais, do sul do país, do sudeste, do centro-oeste, todas as regiões do país, do norte e do nordeste, e com contratos do governo federal, com o governo federal. Quase a metade dos recursos recebidos pela empresa Delta, nos 2 anos analisados, veio de contratos com o governo federal. É bom que aqui isso seja destacado. Dos recursos oriundos do governo federal, 85% foram transferidos pelo DENIT. E por isso é importante o desmascaramento, a desarticulação do que nós identificamos como a existência de braços dessa organização criminosa no Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes. Os elementos descobertos pela Operação Monte Carlo e Vegas, constantes os dados conseguidos pela CPMI, mostram que Carlos Cachoeira era claramente o principal operador dos negócios da empreiteira Delta na região centro-oeste do país. Diante disso, senhor presidente, complementarmente ao relatório final apresentado pelo deputado Odair Cunha, e baseado nas informações das investigações que tivemos, eu quero sugerir que seja acrescentado e quero dizer que, como voto separado, seria indispensável um indiciamento, o pedido, a sugestão de indiciamento nesse relatório das seguintes pessoas: senhor Agnello dos Santos Queiroz Filho, governador do Distrito Federal. Permita, senhor presidente, só mais, além do minuto que o senhor vai me dar, lhe agradeço, só para concluir. Senhor Agnello dos Santos Queiroz Filho, governador do Distrito Federal, pelos dados e que foram por nós apurados, e encontra-se patente e detalhado no voto separado que já está de posse da mesa. Senhor Sérgio Cabral Filho, governador do Rio de Janeiro, que mantém relações pessoais com Fernando Cavendish e é suspeito de favorecer a empreiteira Delta Construções em diversos contratos celebrados com o governo estadual. Solicitamos o indiciamento de Sua Excelência pelos crimes de prevaricação, condescendência criminosa, emprego irregular de verbas ou de rendas públicas, assim como dos crimes tipificados no artigo 90 da Lei 8666 de 93. José Wilson Siqueira Campos, governador do estado de Tocantins, que consta ter recebido 3 milhões de reais como doação de Rossini Ares Guimarães,
proprietário da construtora Rio Tocantins, apontado pela Polícia Federal como sócio de Carlos Cachoeira, pelos mesmos crimes do anterior. Eduardo Siqueira Campos, secretário de Relações Institucionais do Governo do Estado de Tocantins, pelo mesmo disposto em relação ao senhor Sérgio Cabral e ao senhor José Wilson Siqueira Campos. Francisco Cláudio Monteiro, ex-chefe de gabinete do governador do Distrito Federal. Solange do Alibe, deputada estadual pelo PT de Tocantins e esposa do prefeito de Palmas, que teve uma de suas assessoras mencionada nas investigações por receber R$220 mil de empresas ligadas a Carlos Cachoeira. Sandy Júnior, deputado federal pelo PP de Goiás, também amigo de Cachoeira, que teve ligações telefônicas com o criminoso interceptado pela Polícia Federal. Adir Assad, empresário apontado como responsável pela abertura e foi sócio de diversas empresas fantasmas do senhor Carlos Cachoeira. Senhor Francisco de Assis de Oliveira, contador apontado pela Polícia Federal como uma espécie de fabricante, produtor das empresas laranjas de fachada que faziam negócios para o senhor Carlos Cachoeira. Para concluir, senhor presidente, eu queria aqui destacar que, lamentavelmente, nós, além da não quebra de sigilo das empresas aqui citadas, eu quero lamentar alguns momentos da CPI. A suspensão dos seus trabalhos no mês de setembro e parte do mês de outubro, o que prejudicou o contínuo das investigações. A sua não prorrogação, no meu entender, seria inevitável para darmos cabos e, em especial, quebrar o sigilo das empresas que receberam recursos da empreiteira Delta e, obviamente, como já foi dito, a não quebra de sigilo das empresas que receberam recursos da empreiteira Delta. Senhor presidente, de fato, agora para concluir, eu vejo aqui entre nós, me chegou às mãos, melhor dizendo ainda há pouco, uma entrevista do senhor Raul Filho, que está indiciado, que é uma das sugestões de indiciamento pelo relatório da CPI, prefeito de Palmas, Tocantins. Num dos trechos do relatório, me chama a atenção, num dos trechos de sua entrevista, me chama a atenção quando ele diz que existe um antro de corrupção no Congresso e que recebeu proposta de membros para a CPI para que seu nome não fosse incluído no relatório. Acho que é de bom tom, senhor presidente, essa CPI interpelar judicialmente o senhor Raul Filho para que ele decline quais são os membros dessa CPI que fizeram alguma proposta para que o nome dele não constasse no relatório. É este o voto separado que apresentamos, a coleta de Vossa Excelência, a coleta de Vossa Excelência e dos demais membros desta Comissão Parlamentar Mista de Inquérito. Agradeço a Vossa Excelência.